também vai ser gravado e depois, posteriormente, vai ser disponibilizado para vocês aí no Classroom. Vai aparecer na barra atividades um tópico chamado, né, aulas ao vivo, né, gravação. E vai estar disponível ali essa gravação da aula 1 e a gravação das próximas aulas, tá? Principalmente aí para vocês estudarem, reassistirem, vocês fazerem download das aulas, né, quiserem deixar guardado para vocês, enfim. As aulas são gravadas e sempre disponibilizadas também, tá? Então vamos começar ao conteúdo da nossa matemática financeira. Então, primeira coisa, o primeiro conceito importante que a gente precisa ver da nossa matemática financeira é o valor do dinheiro no tempo. Né? Por isso a importância, né, de estudar finanças, economia, contabilidade, mercado financeiro, matemática financeira. Por quê? Existe uma variação do valor do dinheiro ao longo do tempo. Né? Então, o valor do dinheiro hoje, né, é diferente desse mesmo valor daqui a 30 dias, ou daqui a 6 meses, ou daqui a um ano. Por quê? Né, ele vai sofrer os impactos, né, dos juros de uma dada economia, né, dos preços que são inflacionados ou deflacionados ao longo do tempo. Então, nossa capacidade, né, de compra com um valor financeiro disponível, né, ela é variável ao longo do tempo. Então, é simples, né? Quem vai fazer compra em qualquer lugar tem esse entendimento. Então, se hoje, né, eu pego R$ 100 e vou no supermercado e compro algumas mercadorias, né, daqui a um dia, uma semana, um mês, 6 meses, eu vou com esse mesmo valor, a minha capacidade de compra é variável. Né? Ou seja, o valor desse dinheiro no tempo mudou. Então, se houve inflação e os preços subiram, eu compro menos, com aqueles mesmos R$ 100. Agora, se houve deflação, né, os preços diminuíram, eu compro mais do que eu compraria com esses mesmos R$ 100 anteriormente. Então, né, para demonstrar que existe essa variação do dinheiro no tempo, e por isso existe, né, essa necessidade da gestão das finanças, né, o estudo, né, da economia, da contabilidade do mercado financeiro. Tá? Bom, então como a gente viu, né, o conceito de juros ele é importante, né, na nossa matemática financeira. Tá? Em termos técnicos, né, o que é o juros? Né? O juro, né? Ele é remuneração sobre o capital, né? O dinheiro, né? Tomado emprestado, né? E que remunera esse capital emprestado para quem emprestou ao longo do tempo, num período de tempo. Então vamos imaginar o seguinte, né? A gente vai fazer um financiamento, vai comprar uma casa, vai comprar uma moto, vai comprar um carro, faz algum tipo de financiamento, tá? Ou seja, eu não tenho dinheiro à vista para fazer aquela compra, por isso eu estou fazendo o financiamento. Então, o financiamento, o que ele faz? Uma antecipação do capital que eu não tenho disponível agora. Eu vou comprar um carro, preciso de R$ 50.000. Não tenho 50 mil. Então, eu vou fazer esse financiamento e a instituição que me faz o financiamento, então, me disponibiliza agora os 50 mil que eu não tenho para adquirir o veículo. Tá? Comprei o veículo com os 50 mil que foi me disponibilizado pela agência financeira, pelo banco, enfim. Esses 50 mil, né, é um dinheiro que eu peguei emprestado, ou seja, eu vou ter que pagar um aluguel por esse dinheiro. Né? Esse aluguel a gente chama de juros. Então, peguei 50 mil e vou ficar pagando, né, ao longo de um determinado número de prestações, né, um valor de juros. Né? Então, peguei 50 mil, ao final do empréstimo eu posso ter pago 80, né? Porque eu estava pagando, além do valor que eu peguei emprestado, né, um aluguel por ter pegado esse valor antes de ter essa capacidade financeira. Tá? Então, os juros é essa parcela, né, essa parte, né, da parcela que a gente está pagando, que é o aluguel do dinheiro que a gente pegou antecipadamente. Tá? Esse juros ele pode ser, né, mensal, trimestral, pode ser anual. Né? O mais comum, o que a gente ouve mais falar, né, é o mensal e o anual. Né? O mais usado é o mensal, né? Juros mês a mês que a gente paga, né?
nos nossos financiamentos, né, compras parceladas, enfim, são aqueles juros que estão colocados nas nossas parcelas, tá? Sendo que existem dois tipos de juros, o juro simples e o juro composto. O juro composto é aquele que a gente vai verificar nas operações, né, de ordem comercial, né? É utilizado, enfim, né, na economia, tá? O juro simples ele é quase que desconhecido ou inutilizado, né? Pouco utilizado, tá? O juro composto é aquele que a gente sabe que é juros sobre juros, né? Acumuladamente ao longo do tempo. O juro simples é sobre o principal, sobre o valor tomado inicialmente. Logo, logo a gente vai ver um exemplo aí de juro simples e juro composto, tá? Então, como a gente viu, os juros eles são obtidos, né, através de um empréstimo, de um financiamento, de uma operação comercial, mas eles têm um percentual que tem uma unidade de tempo. Né? A unidade de tempo, né, além dos mais comuns, que é mês e ano, né, a gente tem ao bimestre, ao trimestre ou ao semestre. Tá? Esses tipos de juros intermediários, né, taxa de tantos por cento ao bimestre, tantos por cento ao trimestre, tantos por cento ao semestre, a gente conta às vezes em algum tipo de investimento, né, algum tipo de letra de câmbio, algum tipo de papel do Tesouro Direto, por exemplo, né, alguns tipos de investimentos têm juros pagos, né, a cada 2 meses, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, por exemplo, tá? No geral, por exemplo, para inflação, a gente usa aí uma taxa, por exemplo, ao ano, né? Juros que a gente paga em parcelas, né, bancárias, a gente paga ao mês, por exemplo, que é o mais comum, tá? Sara conectando agora. Bom dia, Sara. Já estamos aí na parte do conteúdo da disciplina. Não sei se a Sara acho que não estava conectada antes, né? Já falamos de todo o contato pedagógico na primeira parte, tá, Sara? Recomendo que assista. A gravação vai ser disponibilizada posteriormente ali no mural do Classroom, tá? Então vamos ver um primeiro exemplo aí do nosso conceito de juros, certo? Então, nesse exemplo aqui, né, nós temos uma aplicação financeira, tá? Um indivíduo lá faz uma aplicação com uma taxa de juros sobre o capital aplicado. Tá? Então, a aplicação é no valor de R$ 1.000 e os juros sobre essa aplicação é de 8% ao ano. Qual vai ser o valor dos juros que ele vai obter através dessa aplicação? Vai ser os R$ 1.000 que ele colocou, vezes 8% ao ano. Os 8% vezes os R$ 1.000 vão dar R$ 80. Significando o quê? Ele aplicou R$ 1.000, deixou esses R$ 1.000 durante 12 meses. Ao final dos 12 meses, né, ele tem então 8% a mais sobre os 1.000. Então ele vai ter os 1.000 que ele tinha aplicado, mais 80. Então vai ter R$ 1.080. R$ 80 foi o rendimento, né, aplicados os 8% de juros, tá? Sendo que 8%, matematicamente, né, o que que é? É 8 por 100, né? Então, 8 por 100, 8% é 8 divididos por 100. Então, esse 0,08 que a gente está multiplicando por 1.000 é os 8%, tá, gente? 8 divididos por 100. Isso é o básico, né, da matemática, a gente já perdeu lá ainda no ensino fundamental, né? Mas é sempre bom relembrar, tá? 8% é 8 divididos por 100. Podem fazer na calculadora aí, né? Divide 8 por 100 e vocês vão encontrar 0,08. Tá? Multiplica pelo 1.000, vocês vão encontrar os R$ 80, que foi o rendimento de um ano, né, dessa aplicação aqui dos R$ 1.000, 8% ao ano. Esse é o conceito dos nossos juros, tá? Conceito básico, né? Então vamos ver aí a diferença entre o juro simples e o juro composto, né? Já viu ali antes que tem dois tipos, né, de juros, que é o simples e o composto, e vimos também, né, que tem uma diferença entre eles. Vamos ver essa diferença agora. Nós temos aqui no nosso exemplo o chamado principal, que é a aplicação, né, do valor, tá? Então, nós estamos colocando aí num determinado investimento, né, R$ 10.000, que é o principal.
Esse investimento, né, paga aí uma taxa de juros ao mês de 2%. E a gente vai deixar, né, esse investimento durante 5 meses. Tá? Então, esse é o prazo. 5 meses investido. Então, vamos ver primeiro a tabela do juros simples. Como é que ocorre, né, a remuneração desse capital a juros simples? Então, o início da operação é a aplicação dos R$ 10.000, é o principal. Passados 30 dias, vai incidir os juros, né, de 2% ao mês. Então, 2% de R$ 10.000 dá R$ 200. Então, podem fazer aí o cálculo, né? 2 divididos por 100 é 0,02. 0,02 vezes 10.000 dá R$ 200. Tá? Façam aí a conferência. Então, rendeu, né, após 30 dias, R$ 200. O que a gente vai ter de saldo em conta? Os 10.000 que eu tinha colocado, mais os R$ 200. Então, no final do primeiro mês, eu tenho R$ 10.200, né? Que é o dinheiro colocado, mais os 200 de rendimento. Passam mais 30 dias, se aplica mais 2% de juros, né? 2% ao mês. Então, a gente faz de novo, né, no juros simples, 2% sobre o principal, sobre os 10.000. Então, 2% de 10.200, rendeu mais R$ 200. O que eu tenho de acumulado? Eu já tinha 10.200, agora eu tenho mais 200, fica 10.400. No terceiro mês, rende de novo mais 2%, ou seja, mais R$ 200. Então, eu tinha 10.400, somo 200, vai me dar 10.600 no terceiro mês. Assim por diante, né? Rendendo R$ 200 no mês 4, soma mais 200, rendendo R$ 200 no mês 5, soma mais 200, chegando até R$ 11.000. Então, em 5 meses de juros simples, nós temos R$ 11.000. Detalhe importante aqui, que é no juros simples, né? O juros incide sempre sobre o principal, tá? Por isso, todos os meses, o rendimento é R$ 200, porque está incidindo sempre sobre o principal, sempre sobre 10.000. No juro composto, aí muda a forma de cálculo. No juro composto, é aquele chamado, né? É juros sobre juros, né? Então, já muda aqui o resultado. Então, no juro composto, nós temos um investimento inicial de 10.000. No primeiro mês é igual. Incide 2% sobre 10.000, é o 0,02 vezes 10.000 dá 200. Soma o valor investido 10.000 com 200. Tenho acumulado no primeiro mês, então, 10.200. Mas no juro composto, a partir já do segundo mês, a gente incide 2% de juros sobre o valor acumulado, não sobre o principal, né? Vocês viram que no simples é sempre sobre o principal, é sempre sobre o valor inicial investido. No composto, é sempre sobre o valor acumulado do mês anterior. Então, agora, no segundo mês, eu vou fazer 2% sobre 10.200. Então, é 0,02 vezes 10.200. Rende quanto? R$ 204. Soma com o valor acumulado 10.200, os 204, dá 10.404. No terceiro mês, rendeu mais 2%. Aí eu vou fazer 2% sobre o valor acumulado, 10.404. 2% de 10.404 dá 208,08 centavos. Soma com o valor anterior, agora eu tenho no mês 3, R$ 10.612,08. No mês 4, né, eu vou fazer 2% sobre o valor anteriormente acumulado, 10.612,08. Rendimento, então, é de 212,24. Soma com o valor acumulado, chega, então, a 10.824,32. Faz os juros do último mês, né, do mês 5, sobre o acumulado anterior. 2%, então, de 10.824,32. Dá um rendimento de 216,49. Somamos, então, 10.824,32 com 216,49. A gente chega no mês 5 a 11.040,81. Então, juros composto, né, chega a 11.040,81 e o juros simples chega a R$ 11.000, tá? O juros simples, né, não é utilizado basicamente, né, em operações comerciais, em operações de compra e venda, né, em financiamentos, empréstimos, né. O juros simples não é utilizado. O juros composto, né, é mais amplamente utilizado, tá?
Pessoal, aqui esse conceito e a diferença entre juro simples e juro composto, como é que ficou para vocês? Tranquilo, entendimento? Tranquilo, senhor. Legal, né? Beleza. A Raquel também mandou um tranquilo ali no chat. A Luciana também mandou um tranquilo no chat, tudo certo. Dalviane também mandou um sim ali no chat. Legal. Então vamos adiante. Lembrando, gente, que a qualquer momento, né? Se tiverem uma dúvida, alguma pergunta, vocês podem fazer aí pelo chat, né? Ou ao vivo, né? Habilitando o microfone de vocês para isso, tá? Então a participação de vocês é sempre bem-vinda e vocês podem participar a qualquer momento da aula, certo? Lisandra mandou um tudo certo ali também. A Brenda também mandou um tranquilo. A Nayane mandou um tudo ok. A Sérvia também mandou um tudo certo. Legal, gente. Então vamos adiante. Alguns conceitos importantes. Tá? Siglas e o que elas significam, né? A gente vai encontrar essas siglas aí durante as nossos cálculos, durante as nossas fórmulas, então já vamos ver aqui alguns significados, tá? A sigla, né, letra A, ela serve para significar valor atual ou então amortização. A letra D significa desconto. O J vai significar juros. O M vai significar montante, e o montante é sempre um valor acumulado, né? N maiúsculo é o valor nominal. O P maiúsculo é prejuízo. O V maiúsculo é o preço de venda. A letra C vai significar capital, ou preço de custo, ou valor à vista, dependendo do conteúdo que a gente está trabalhando, né? Em termos de juros aqui, né, simples ou composto, né, a letra C vai significar capital. O I minúsculo é a nossa taxa de juros. A letra L vai significar lucro ou valor líquido. O M minúsculo significa carência ou deferimento. Carência é aquele tempo que a gente tem até iniciar a pagar as prestações de um financiamento, de uma compra parcelada, por exemplo, né? O N minúsculo é o prazo para pagamento, o tempo, né, para pagamento. E o R, né, vai significar o valor da prestação, né, ou o termo mensal que vai ser pago ao longo do tempo. Muito bem. Esses elementos, né, claro, né, aparecem nas nossas fórmulas, né, e a gente vai, claro, rever esse significado aqui, né, quando a gente abordar as diferentes fórmulas da nossa disciplina, tá? Então, eu falei que a gente teria uma revisão básica, rápida, aí sobre porcentagem, regra de 3, né? Então, vamos ver aí esses elementos, tá? Então, porcentagem, né, uma razão que vai dar significado, né, a uma parte de um todo. Né? Quando a gente fala, então, 12%, né, significam que eu tenho 12 partes de um inteiro, né? Quando eu tenho 100%, eu tenho todas as partes daquele inteiro, óbvio, né? Então, 12% é uma parte significativa de um todo, tá? Matematicamente, como é que a gente chega à representação numérica, né? 12%, ele significa que nós temos 12 de 100. O 100 representa sempre o nosso inteiro, o todo que a gente tem, tá? Se nós colocarmos na calculadora e fizermos a divisão, né, do 12 por 100, nós vamos ter a representação centesimal desse valor percentual. Então, 12 divididos por 100 vai representar numericamente, né, 0,12. Tá? Então, esse conceito é importante para os nossos cálculos, certo? Então, vamos ver um exemplo de porcentagem. Nessa situação, um determinado indivíduo ganha 5% de comissão sobre as suas vendas. Tá? Se ele vendeu R$ 12.600, qual vai ser o valor da comissão desse indivíduo? Então, o conceito aqui é de porcentagem. Qual é o todo, né, que ele tem? Ele tem
R$ 12.600 vendido. Desse todo, que é o 100% dele, ele recebe 5% desse todo. Tá? Então, o que é 5% do todo? É 5% de 100. 5 de 100 é 5 divididos por 100. 5 divididos por 100 na nossa calculadora é 0,05. Então, se eu pegar 0,05 vezes 12.600, eu vou ter o valor da comissão dele. Claro que nas calculadoras de vocês, né, quem, né, tem o símbolo de porcento aí, né, fica fácil de fazer. Vai digitar lá 12.600 vezes 5, clica na tecla de porcento e igual, já vai dar de forma direta, tá? Mas quem tem uma calculadora de 4 operações apenas, né, como é que vai fazer isso? Vai pegar o 5, vai dividir por 100, igual. Aí vai aparecer ali 0,05. Aí vai fazer vezes 12.600 igual e vai achar da mesma forma o valor da comissão, tá? Então, tanto para quem tem a calculadora que tem o símbolo de porcento, como quem não tem, consegue fazer esse cálculo aqui, tá? Então, temos aí a nossa resposta. 5% de 12.600 é 12.600 vezes 5 divididos por 100. Né? 5 divididos por 100 é 0,05, vezes 12.600, recebe uma comissão de R$ 630 sobre as suas vendas. Tá? Esse conceito aqui acredito que seja bem tranquilo para vocês, porque realmente, né, ainda é lá do fundamental, né, mas, né, pode acontecer aí, né, da gente ter alguma situação relativa à nossa calculadora, né, se caso tenha dúvida, enfim. Tem uma mensagem no chat. Vai ter intervalo, tá? Assim que a gente terminar o conteúdo da aula 1, a gente faz um intervalo de 15 minutos, e aí depois desse intervalo de 15 minutos a gente volta com atividades no Classroom que vão até o meio-dia, tá? Então eu não vou fazer intervalo antes da gente encerrar o conteúdo. Provavelmente ali pelas 11 horas, né, vai ser o nosso intervalo. Hoje, intervalo mais tarde, porque tivemos a apresentação do contrato pedagógico, né? Aí na próxima aula a gente já volta o horário normal de intervalo, né, que é mais cedo, ali em torno de 10h15, tá? Hoje, excepcionalmente, por ser a primeira aula e por ter a apresentação do contrato pedagógico, a gente vai fazer esse intervalo um pouquinho mais tarde, tá? Mas sim, vai ter intervalo, tá? Muito bem. Vamos rever a nossa regra de 3. A regra de 3, né, ela também é um conteúdo da matemática básica, lá ainda fundamental, né? Mas vamos rever aqui porque é um conceito importante para a nossa disciplina de matemática financeira, tá? Na regra de 3 simples, nós temos a regra de 3 simples direta e inversa. O que significa isso, né? Quando a gente tem a regra de 3 simples direta, nós temos duas variáveis que, por assim dizer, andam na mesma direção, ou seja, eu tenho duas variáveis que aumentam juntas, quando uma aumenta, a outra aumenta também, né? Ou que, quando uma diminui, a outra diminui também, ou seja, as duas diminuem juntas. Elas são diretas, né? Então, é uma regra de 3 simples, porque tem só duas variáveis, e é direta porque elas andam na mesma direção. Ou aumentam juntas, ou diminuem juntas, tá? Quando é que a gente tem uma regra de 3 simples inversa? Quando as variáveis andam em sentido oposto. Quando uma variável aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Tá? E aí, para isso, né, nós temos uma forma diferente de armar o cálculo da regra de 3 simples, né, para cada um tipo. Né? Para a regra de 3 simples direta, a gente arma o cálculo de uma forma. Para a regra de 3 simples inversa, a gente arma o cálculo de outra forma. Tá? Quando a gente tiver, então, a regra de 3 simples direta, tá? As duas variáveis andando na mesma direção, ou as duas aumentando juntas, ou as duas diminuindo juntas, a gente faz a multiplicação dessas variáveis de forma cruzada. Já vai ver um exemplo com isso. Quando a gente tiver uma regra de 3 simples inversa, as duas variáveis, né, uma aumenta, a outra diminui, ou seja, andando em sentidos opostos, a gente faz a multiplicação em linha reta. Também vamos ver um exemplo disso, certo? E aí as setas, né? A gente vai ver o exemplo como é que a gente usa essas setas justamente para a gente conseguir identificar, né? Estão aumentando juntas ou diminuindo juntas, né? Ou estão andando em sentidos opostos, tá?
No nosso primeiro exemplo, nós temos uma situação aqui, né? 20 dias de trabalho, o indivíduo recebe R$ 836. Quanto é que ele vai receber se ele tiver trabalhado 35 dias? Então, aqui no enunciado da questão, a gente já consegue entender, né, se as variáveis elas aumentam juntas ou diminuem juntas, aí seria direta, ou se elas são opostas, né? Quando uma aumenta, a outra diminui, aí seria inversa. Então, aqui a gente já consegue identificar se ela é direta ou inversa. Bom, se ele trabalhou 20 dias e recebeu 836, se ele trabalhar mais dias, ele vai receber um valor maior de salário. Então, as duas variáveis estão aumentando juntas. Quais são as duas variáveis? Quantidade de dias e salário. O que está acontecendo com a quantidade de dias? Está aumentando de 20 para 35. O que vai acontecer com o salário? Vai aumentar também. Então, as duas variáveis estão andando no mesmo sentido, estão aumentando juntas. Então, uma regra de 3 simples, direta. Tá? Então, como é que a gente monta, né? Quando é uma regra de 3 simples, direta. Então, eu coloco as variáveis, né, na montagem do nosso cálculo, ou seja, né, primeiro eu coloco aqui a variável dias, né? Ele está trabalhando 20 dias, e embaixo eu vou colocar que está aumentando, né, para 35. Então, está aqui. 20 dias vai passar para 35. Do outro lado, né, eu vou colocar a segunda variável, que é a remuneração, o salário. Para 20 dias, tem um salário de 836. Né? Para 35 dias, eu não sei quanto é que vai ser o salário ainda, né? Então eu represento pelo X, que vai ser a nossa incógnita. Como é que eu vou fazer a multiplicação desses elementos? Bom, a multiplicação desses elementos, para a regra de 3 simples direta, a gente já viu que a multiplicação é cruzada. Então eu vou cruzar essa multiplicação. Eu vou multiplicar 20 dias lá pela incógnita X e vou multiplicar os 35, também cruzando, pelos R$ 836. E aí a gente monta então o nosso cálculo, né, de regra de 3 simples direta. Então vai ficar lá 20x, está aqui a nossa variável, né, 20 vezes x igual a 836 que multiplica 35. E aí a gente resolve matematicamente, né, essa regra de 3. Primeira coisa que a gente faz, isolar a variável, né? A gente quer descobrir o salário para 35 dias. Está aqui 20x, 20 multiplicando x, né? Se 20 está multiplicando, quando muda para o outro lado da igualdade, muda a operação. Está multiplicando, passa dividindo, então o 20 passa dividindo lá para o outro lado, né? Fica 836 vezes 35 divididos por 20. 836 vezes 35, 29.260. O resultado da multiplicação, que eu vou dividir por 20 e vou achar, então, o novo salário, né? Para 35 dias, R$ 1.463. Então, de fato, né? Nós temos ali 20 dias, aumenta para 35 dias de trabalho, o salário aumenta de 836 para R$ 1.463, né? É uma regra de 3 simples direta. As duas variáveis, né? Elas aumentam juntas, né? Por isso as setas, né? Indicando que as duas variáveis estão aumentando juntas. Quando aumenta a quantidade de dias, aumenta o salário. Tá? Regra de 3 simples direta, e a gente multiplica fazendo multiplicação cruzada. Então, no exemplo 2, agora uma outra situação. Nós temos agora uma viagem. Essa viagem é feita em 12 dias, percorrendo 150 km por dia. Tá? Então, leva 12 dias porque esse, né, é o tempo gasto, né? Se percorre 150 km por dia. Quantos dias vão ser necessários para fazer a mesma viagem, sendo que agora se percorre 240 km por dia? Então aqui, analisando, né, o enunciado da questão, a gente já sabe se é uma direta ou inversa, né? Se a gente aumentar essa velocidade de 150 para 200, o que vai acontecer com a quantidade de dias de viagem? Vai diminuir, né? Porque eu estou aumentando a minha velocidade. Então, quanto mais rápido eu andar, antes eu chego, ou seja, diminui o tempo de viagem. Tá? Então, se percorrendo 150 km por dia eu levo 12 dias, percorrendo 200, ou seja, andando mais rápido, eu vou levar menos dias. Vai ser menor do que 12 a quantidade de dias de viagem. Né? Então, quando a velocidade aumenta, a quantidade de dias diminui. Então, uma regra de 3 simples, inversa. Uma variável aumenta,
a outra diminui. Então, a gente sabe que na regra de 3 simples inversa, a multiplicação é paralela. Muda a forma de fazer o cálculo. Então, montando aqui as variáveis. Então, a primeira variável é a quantidade de dias, né? Eu levo 12 dias. Eu quero descobrir agora quantos dias, né, eu vou levar se eu aumentar a velocidade. Então, minha variável x vai ser a quantidade de dias resultante. A quilometragem, né? Eu ando 150 km por dia, levo 12. Quando eu andar 200 km por dia, quantos dias eu vou levar, tá? Como é que a gente faz a multiplicação? Ela é inversa, né? Uma variável vai aumentar, a outra vai diminuir. Então, a multiplicação é paralela, tá? Então, eu faço a multiplicação do 12 vezes 150, do x vezes 200. Então, vai ficar lá 200x, vamos montar aqui o nosso cálculo, igual a 150 vezes 12. 150 vezes 12 aqui no nosso cálculo. Tá? A gente precisa isolar a variável, né? Vai ficar x igual a 150 vezes 12 sobre 200. 150 vezes 12, 1.800, divididos por 200, x igual a 9 dias. Então, aumentando a velocidade de 150 por dia para 200, eu vou levar 9 dias. Então, aumenta a velocidade, diminui a quantidade de dias na regra de 3 simples inversa. Tá? Pessoal, até aqui tranquilo? Regra de 3 direta e inversa? Tudo Tranquilo para certo. todo mundo? Tudo certo? É bem tranquilo, né? Tô só relembrando aí. Claro que depois vocês vão ter atividade, exercício, né? Para fazer desse conteúdo que a gente está vendo agora, tá? Luciana tranquilíssimo, Raquel também tranquilo. Mandaram aqui no chat. Legal. Então, sempre relembrando, vocês podem participar a qualquer momento da aula, com dúvidas, perguntas, participação, pelo chat ou ao vivo, né? Habilitando o microfone aí e mandando a mensagem de vocês ao vivo. Bom, então, feita essa pequena revisão aí de porcentagem, né? E de regra de 3, nós vamos ver agora as operações comerciais. Para as operações comerciais, nós temos duas fórmulas, tá? Então, nós temos a fórmula do preço de venda, que é representado pela letra V, a sigla V, igual ao nosso preço de custo, representado pela letra C, mais a letra L, que representa o lucro. Então, quando numa operação comercial nós tivermos lucro, nós vamos utilizar o cálculo do preço de venda C mais L, preço de custo mais lucro. Quando numa operação comercial nós tivermos prejuízo, nós vamos utilizar o preço de venda V igual ao preço de custo C menos o prejuízo que foi ocorrido nessa operação comercial. Tá? Então, muda o sinal, né, da operação. Né? Quando é lucro, a gente soma o lucro. Quando é prejuízo, a gente diminui o prejuízo do preço de custo. Tá? Vamos ver aí um exemplo. Vendi uma mercadoria com lucro de 8% sobre o preço de custo. Qual o preço de venda, V, se o preço de custo foi de R$ 900? Bom, o que aconteceu aqui? Teve lucro ou prejuízo? Então, o enunciado está me dizendo que teve lucro. Então, já sei que quando tem lucro, eu vou utilizar V igual a preço de custo mais lucro. Então, quando tem lucro, é essa fórmula aqui, C mais L. Muito bem, já está dito aqui no enunciado que é lucro. Então, uma operação comercial, V igual a C mais L, preço de custo mais o lucro. O preço de custo já está dado, né? O preço de custo foi 900. V igual a C mais L vai ser 900 mais o lucro. Mas o lucro não está dado de forma direta. O lucro eu vou ter que calcular, né? O que está dizendo sobre o lucro? O lucro é 8% do preço de custo. Então, quanto é que é o lucro? 8% de 900. É 8% do preço de custo, e o preço de custo é 900. Então, primeiro tem que fazer 8% de 900 para descobrir quanto é que é o lucro, para poder somar com o preço de custo. Tá? Então, 8% quanto é que é? 0,08. 8 divididos por 100. 0,08 vezes 900, acho esse valor, que é o meu lucro, e somo com 900. Então, vamos ver aqui o resultado.
900 vezes 8%, 8 por 100, né? Chega a um lucro de R$ 72. Agora sim, né? Para calcular o meu preço de venda, eu tenho o C, que é o preço de custo, que é os 900, mais o L, que é o lucro de 72. Então fica 900 mais 72, preço de venda R$ 972, tá? Próximo exemplo, agora quando a gente tem um prejuízo. Quando a gente tem prejuízo, qual é a fórmula? É a outra fórmula, é a segunda fórmula, que é V igual ao preço de custo C menos o P, que é o prejuízo. O enunciado está nos dizendo que é prejuízo, então é essa fórmula que a gente vai utilizar, tá? No enunciado também diz o seguinte, que o prejuízo foi de 15% do preço de custo. E diz o seguinte também, qual o preço de venda, quero saber o V, se o preço de custo foi de 700. Então a fórmula é preço de custo C menos prejuízo. O preço de custo está dado, então vai ser 700 menos o P prejuízo. O P prejuízo eu tenho que descobrir, né? Não está dado de forma direta. O P prejuízo é 15% do preço de custo. O preço de custo é 700, então é 15% de 700, nosso prejuízo. 15% quanto é que é? 15 divididos por 100, 0,15 vezes 700. Descubro prejuízo, aí faço, né? O preço de custo 700 menos o prejuízo que eu encontrei. Tá? Então está aqui o nosso resultado. 700 vezes os 15% dá um prejuízo de R$ 105. Então, meu preço de venda vai ser o preço de custo 700 menos os R$ 105, que é o meu prejuízo. Chegando, então, a um preço de venda de R$ 595. Esse é o preço de venda que gera o prejuízo encontrado. Tá? Então, as operações comerciais são cálculos simples, né? Quando tem lucro é uma soma, quando tem um prejuízo, né, é uma subtração. Muito simples o cálculo, né? Agora vamos ver as nossas operações de juros simples, né, e juros compostos, tá? Primeira fórmula que a gente vai ver vai ser a fórmula do juros simples. Na fórmula do juros simples, nós temos aí 3 variáveis, tá? O capital, o N, que é o período, e o I, que é a taxa de juros. Tá? O N vai ser o número de parcelas, né? O I vai ser a taxa de juros a ser aplicada no capital, e o capital vai ser o valor, né, inicialmente tomado, a ser capitalizado. Tá? Fórmula, então, do juros simples. Anotem aí para vocês, né, as fórmulas no caderno, numa folhinha aí para ficar mais fácil. Tá? Vocês vão usar bastante as fórmulas, para não ter que ficar a todo momento, né, abrindo um arquivo para olhar a fórmula que vai usar. Já anotem numa folha, né, anotem no caderno de vocês as fórmulas, tá? Anotem aí juros simples. A fórmula do juros simples é JS igual a capital vezes a taxa vezes o período, né? O número de meses, né, que está sendo remunerado esses juros. Nós também, né, temos a fórmula do montante. O montante vai ser o nosso capital, que é o valor que a gente está investindo, mais os juros, né, resultante desse investimento, por exemplo. Então, o montante é sempre um valor acumulado, um bolo, um montante que se acumulou ao longo do tempo. Então, o montante é sempre o valor que eu investi, que eu coloquei, por exemplo, mais os juros que foram acumulados desse investimento. Tá? Ou então do pagamento que eu estou fazendo, né? Certo? Capital que eu peguei emprestado, mais os juros que eu estou pagando, vai dar um montante total que eu estou pagando pelo esse valor que eu peguei emprestado. Tá? Uma outra forma da gente calcular o montante, né, é capital mais, abre parênteses, capital vezes I vezes N. Tá? São essas 3 fórmulas básicas aí do juros simples. Claro que nós temos outras fórmulas isoladas, né? Se eu quiser calcular capital direto, se eu quiser calcular a taxa I de forma direta ou o N de forma direta, eu posso fazer.
tem formas isoladas específicas para isso, tá? Essas formas isoladas específicas, né, quando no enunciado pedir calcule o capital, calcule a taxa, calcule N, eu posso utilizar essas fórmulas aqui, tá? Então, quando eu for calcular capital, enunciado pedir, né, calcule o capital de um juro simples com uma taxa de tantos por cento ao mês, né, com um N, né, ou período de 6 meses, 5 meses, né, por exemplo. O que eu vou fazer? Pegar a fórmula do capital, vou substituir o valor dos juros dado no enunciado aqui, vezes 100, sobre o valor da taxa vezes N. Tá? Nessa fórmula aqui, né, a taxa percentual usa só o módulo. Né? Então, se tiver ali 2%, eu vou utilizar só o número 2. Tá? Não vou usar o porcento aqui nessa a forma isolada do capital, somente nesse caso. Tá? Em todas as outras, a gente usa a taxa com o percentual. Tá? Então, anotem isso. Anotem a forma do capital, igual a juros simples vezes 100 sobre I vezes N, e anotem aí que no caso dessa fórmula do juros simples de capital, a taxa aqui não usa o porcento, usa só o número. Tá? Para calcular a taxa, né, tem a fórmula juros simples vezes 100 sobre o capital vezes o N, né, o número de parcelas. Se no exercício pedir para mim calcular N, ou seja, o número de períodos, né, o número de parcelas, eu vou usar essa fórmula, juros simples vezes 100 sobre capital vezes a taxa. Aqui, nesse caso também, nessa fórmula, anotem isso, né, anotem a fórmula do período, N, e anotem que quando a gente for fazer o cálculo do N para juros simples, usando essa fórmula aqui, o I, a taxa, eu não uso o percentual. Todas as outras fórmulas usam a taxa com percentual. Na fórmula do juros simples para capital e para N, período, eu vou usar só o número da taxa I, tá? Só nessas duas fórmulas, certo? Então vamos ver agora alguns exemplos de aplicação da taxa do juros simples, tá? Qual o montante e o total de juros simples obtidos através da aplicação de R$ 10.000 durante 12 meses a uma taxa de 1% ao mês? Tá? Então, se quer saber, né, o montante, né, e o juro simples. Tá? E temos essas duas fórmulas? Temos, né? Nós vimos aí, né, a fórmula do juro simples e a fórmula do montante. Né? Montante, né, ou é capital mais juros, ou é capital mais capital vezes I vezes N. Tá? Os juros é capital vezes I vezes N. Então tem que ver no enunciado, né, quais são os elementos que eu tenho. O enunciado pede montante e juros simples. O juros simples é capital vezes taxa vezes N. Tem os três elementos para calcular o juros simples? Tem, né? Eu tenho aqui o capital 10.000, eu tenho os juros, o capital 10.000, eu tenho a taxa, né, 1%, e tenho o período N12. Então consigo achar o juros simples para depois calcular o montante. Então é isso que a gente faz. Primeira coisa, calcula o juros simples. Capital vezes taxa vezes N. Está dado ali o capital, 10.000, substituo, vezes a taxa, 1%, né? 1% é 1 sobre 100, vezes o N, né? O N é 12, está dado ali bem tranquilo, né? Então, 1 sobre 100 é 0,01, vai ficar 10.000 vezes 0,01 vezes 12. Achamos o juros simples de 1.200. Ok. Falta o montante. O montante é o capital que foi aplicado, 10.000, mais os juros que a gente calculou, que é os 1.200. Então, montante igual a capital mais juros, 10.000 mais 1.200, montante R$ 11.200. Tá? Então, esse é o nosso primeiro exemplo de cálculo de juros simples, certo? Sempre que vocês tiverem dúvida de como fazer juros simples, vocês podem vir aqui nesse vídeo, que está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês, e assistirem de novo, né, essa aula, tá? Mais um cálculo agora de juros simples, agora pedindo, né, uma outra variável. Agora pede o capital, né, que capital deve ser aplicado durante 12 meses, que é o nosso período N, remunerado a uma taxa I de 1% ao mês, vai render R$ 1.200 de juros simples. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho o juros simples, o JS, eu tenho a taxa I e eu tenho o N12.
e quero saber o capital. Então eu vou utilizar a fórmula do capital do juro simples. Nós vimos essa fórmula, né, há pouco. Tá aqui, capital do juro simples vezes 100 sobre taxa vezes N, cuidando, né, que nessa fórmula aqui do capital, a taxa usa só o número, né, não usa o percentual, né. Então vamos lá. Tenho tudo. Juros simples, taxa e N. Então uso a fórmula juros simples vezes 100 sobre taxa vezes N. Então lá. Quanto é que é o juros simples? Está dado aqui no exercício. 1.200 vezes 100 sobre taxa é 1. Aí, na fórmula do capital, para juros simples, eu uso só o número 1, né, sem o percentual. Então 1 vezes 12. Capital igual a 10 mil. 1.200 vezes 100 sobre 12 dá 10 mil. Tá? Podem fazer isso aí na calculadora de vocês, né? Façam aí, então, vai dar aí 120 mil, né? Divididos por 12 vai dar os 10 mil, tá? Terceiro exercício de juros simples. Agora pede a taxa I. Pergunta, que taxa de juros I deve ser usada para que o capital de 10 mil obtenha rendimento de R$ 1.200 de juros simples em 12 meses? Então, o que eu tenho de dados aqui no exercício? Eu tenho o N, né, que é 12 meses. Eu tenho o JS, que é o juros simples, 1.200. Eu tenho capital, 10 mil. E quero saber a taxa. Bom, nós temos uma fórmula de juros simples, né? Para taxa, tá? Nós vimos ali anteriormente, né? Então, a taxa vai ser igual a juros simples vezes 100 sobre capital vezes N. Então, é isso que a gente faz, substitui na fórmula, né? Taxa igual a juros simples vezes 100 sobre capital vezes N. Então, vai ser os mesmos 1.200 vezes 100 sobre o capital 10 mil vezes 12. Tá? Vai dar ali, então, 1% ao mês. Como é que a gente sabe que é um mês? Né? A taxa é dada sempre em percentual, tá, gente? Taxa igual a 1%. Mas como é que eu sei se é o mês, se é o ano, se é ao bimestre ou trimestre? Ela acompanha sempre o período. O que está dado no exercício aqui? Né? É dado em meses, né? 12 meses. Então, a taxa resultante vai ser ao mês, tá? Muito bem. Agora, o próximo exercício pergunta em quantos meses. Agora eu quero saber o período, né? O N. Em quantos meses o capital 10 mil vai render 1.200 de juros simples se for remunerado a uma taxa I de 1% ao mês. Quais são os dados que eu tenho no exercício? Eu tenho a taxa I, eu tenho o JS juros simples e tenho capital, eu quero saber o N. E aí nós temos uma fórmula para isso, né? Nós vimos essa fórmula ali há pouco, né? N é igual a juros simples vezes 100 sobre... O que tem que fazer ali no cálculo embaixo? Alguém me diga aí, por favor. Quero a participação de vocês, já estou falando muito. O Denner mandou aqui no chat. Marcela pediu para avisar que não está conseguindo assistir a aula porque a internet está caindo o tempo todo. Tá, não tem problema. Caiu a internet, ela volta, né? Na conexão aí sem problema nenhum, clicando no mesmo link, tá? Que está publicado aí no Classroom, tá? Obrigado por avisar, Denner. Alguém aí para nos dizer a fórmula do N? É o juros simples vezes 100 sobre o capital vezes o I, que é o juros. Muito bem, legal. Muito obrigado, é isso aí. Então a gente substitui simplesmente na fórmula, né? Faz a matemática acontecer substituindo na fórmula. N, juros simples vezes 100 sobre o capital vezes a taxa, tá? Então, detalhe importante, né? Na fórmula do juros simples, quando a gente vai calcular N, né? A taxa aqui, o I, que a gente utiliza só o número, não usa o percentual, né? Só nesses dois casos, tá? Do juros simples, quando eu vou fazer capital e quando eu vou fazer o período N, tá? Todas as demais a gente usa a taxa normal com percentual, tá? Então vai ficar juros simples 1.200 vezes 100 sobre 10 mil vezes o 1, né? O valor, somente o valor numérico referente à taxa. Fazendo aqui a nossa matemática, né? A gente vai chegar aos 120 mil divididos por 10 mil, vai chegar a 12, né? N igual a 12. Como é que eu sei que esse N12 aqui é em meses?
Porque o enunciado, a taxa está dando ao mês, né? Então, o resultado do N vai ser ao mês também, tá? Então, o período, né, N acompanha a taxa que está no enunciado, que é um mês, e quando for a taxa, né, que a gente estiver calculando, ela vai acompanhar o N no enunciado do exercício, que vai ser dado também se é ao mês, ao ano, ao semestre, ou trimestre, por exemplo, tá? Muito bem, gente. Essas aí foram as nossas fórmulas, né, do juros simples e os nossos cálculos de exemplo aí de juros simples. Quando vocês forem fazer os cálculos, né, ou forem estudar, se quiserem rever, né, como fazer, nós temos esses exemplos aqui nessa aula que vocês podem assistir novamente a qualquer momento, tá? Vamos ver agora o juro composto, mas quero perguntar para vocês, né, antes da gente fazer aí os exemplos de juro composto, que é a última parte agora dessa aula, né, se ficou alguma dúvida ali sobre juros simples, se ficou alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ali sobre esses cálculos que a gente acabou de ver. Tudo certo, sim. Legal. Luciana mandou um tudo ok ali no chat também. Dalviane tá tranquilo. Raquel também tranquilo. Letícia também tudo ok. Elusai ele tranquilo. Nayane tudo certo até o momento. Legal, né? Muito bem, gente. Então, estando tranquilo aí para vocês, vamos ao juro composto, tá? Aí depois do juro composto, a gente vai fazer aquele intervalinho de 15 minutos, retornando com atividades do Classroom, né? Vocês permanecem conectados aqui até o meio-dia, tá? Então, os nossos juros compostos, né, são aqueles juros que são capitalizados, né? E a gente já viu ali o exemplo, né, nas duas tabelinhas, né, que a gente chama coloquialmente, né, de juros sobre juros, tá? É o valor capitalizado, né, de juros sobre juros, certo? As fórmulas, né, anotem aí uma folhinha, anotem no caderno de vocês, que vocês vão utilizar bastante essas fórmulas, né, para ter uma facilidade aí de consulta às fórmulas, não precisa ficar abrindo arquivo, né, para ver fórmula. Vocês já têm eles anotados aí, né, numa folha de estudo, né, num caderno, tá? Então, vamos à fórmula de juro composto. O montante do juro composto é igual ao capital, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa I, fecha parênteses, elevado à potência N. Tá? E aí vai ser importante, gente, vocês terem uma calculadora, né, que vocês consigam fazer cálculo de potência, né, elevado a qualquer número. Então tem que ter aí uma calculadora científica, né? Em geral, né, vocês conseguem fazer isso também, né, usando calculadora do celular, do computador, né? Mas a gente tem as calculadoras científicas também, né, para fazer esse cálculo, tá? Para conseguir levar a qualquer potência. A gente já vai falar também, vou mostrar para vocês, né, qual é a tecla que utiliza. A maioria já sabe, né, mas é importante a gente rever isso na calculadora, né? Essa é a nossa fórmula do montante. Fórmula do juro composto, né? É o montante menos o capital, tá? Se eu quiser calcular o capital, eu tenho a seguinte fórmula: montante dividido por, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência n, tá? Então são as três fórmulas dos juros compostos. A fórmula do montante do juro composto, a fórmula do juro composto e a fórmula do capital, né, para juro composto, certo? São essas três fórmulas aí. Então vamos ver aqui um exemplo de cálculo de juro composto, utilizando a tecla, né, de potência da nossa calculadora científica, tá? Então, em geral, né, a maior parte das calculadoras científicas vai utilizar essa tecla que a gente está demonstrando aqui na tela, tá? Que é o chapeuzinho do vovô, né? Antigamente, quando a gente aprendia, era alfabetizado na escola, né? Aprendia acentuação, as professoras, né, chamavam esse símbolo aqui de chapeuzinho do vovô para ensinar a gente, né? O acento circunflexo, tá? Para vocês verem como eu sou velho. Então, na calculadora é esse símbolo, tá? É essa tecla que a gente utiliza para fazer potência, certo, gente? Então, pegamos aqui um exemplo do cálculo de montante. A gente tem um capital de R$ 500, a gente tem uma taxa de 5%, a gente tem um período N, né, de 15 meses. E aí, então, a gente monta o cálculo.
capital 500, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa de 5%, então é 0,05, fecha parênteses, eleva a potência, aí vai usar aquela tecla, né, lá na nossa calculadora científica, vezes não, elevado a 15, que a potência é o número de meses, né, que a gente está dando no nosso exemplo. O primeiro passo é resolver o que está dentro do parênteses, então vai ficar 1,05, né, somando 1 com mais 0,05. O segundo passo é a potência, né? Antes da multiplicação, pelas regras da matemática, a gente faz primeiro a potência. Então a gente vai lá, digita na calculadora 1,05 e vai lá e clica na teclinha de potência. Vai aparecer o símbolo aí do circunflexo e digita 15, posteriormente ao símbolo do circunflexo, e depois digita igual. Então 1,05, digita o símbolo ali da potência na calculadora, digita 15 e digita igual. Vai dar 2,079. Tá? É o resultado desse 1,05 elevado à potência 15. Aí sim a gente multiplica por 500 e chega-se ao montante, né, de R$ 1.039,46, nessa forma de montante dos juros compostos, utilizando a nossa tecla de potência na calculadora científica. Certo? Tenho certeza que a maioria de vocês, né, já conhece essa tecla, né, já sabe fazer uso, mas é sempre bom a gente reforçar, porque não é do cotidiano às vezes, a gente precisa relembrar, né, então fica aí essa relembrança aí, né, do uso da tecla de potência nas nossas calculadoras. No entanto, tem outras calculadoras que não utilizam esse símbolo aqui, tá? Outras calculadoras e alguns softwares de celular utilizam outro símbolo na sua calculadora. E até mesmo as calculadoras de computador, às vezes, utilizam um outro símbolo. Então, tem aqui esse segundo exemplo. O passo a passo é o mesmo, né? Mas a tecla de potência que aparece em algumas calculadoras, software de celular, né, ou no computador, ao abrir a calculadora científica, a tecla de potência aparece X na Y. Essa é a tecla de potência, né, que aparece também em muitas calculadoras, né, para os nossos cálculos. Então, quando for fazer potência, né, se a sua calculadora, software, né, ou celular tiver essa tecla, é essa aí que usa para fazer potência, tá? X na Y. Aí o passo a passo é o mesmo, né? Então, capital 500, que multiplica 1 mais a taxa 0,05, fecha parênteses, e aí vai lá, clica nessa teclinha aí, vai aparecer o símbolo de potência, né? A gente digita aí qual é a potência, no caso, elevado a N15. Aí primeiro resolve a potência, 1,05, clica lá na potência, clica no 15, né? Digita 1,5, né? Depois digita igual, vai dar o 0,79, multiplica por 500 e acha o montante, tá? Fizemos aí, né, uma pequena revisão aí de calculadora e qual é a tecla, né? Então, em geral, são essas duas teclas aí, dependendo do tipo de calculadora de vocês, tá? Vamos ver um exemplo de exercício, então, para juros compostos. Tá? Então, qual o montante e o total de juros compostos obtidos na aplicação de 10 mil é o nosso capital, é o C, no prazo N, 12 meses, né? Então os 12 meses é o nosso N, e a taxa de 1% ao mês, então nosso I é 1%, tá? Muito bem, vamos ao cálculo. Pede um montante, então vou utilizar a fórmula do montante do juro composto. Montante igual a capital, que multiplica 1 mais I, elevado a N. Então substituo na fórmula, né? Capital 10 mil, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa, 1%, né? 1% é 1 por 100, é 0,01. Então vou somar aqui, né? Vai ficar 1,01, eu vou fazer elevado a 12, né? Vou lá, tecla de potência, 12 igual. 1,1268 é o resultado do 1,01 elevado a 12. Que eu multiplico então por 10 mil e chegamos ao montante de R$ 11.268. É o cálculo de montante do juro composto. Nosso próximo exemplo agora, né, é em relação à questão, mesmo a questão anterior, tá? Agora a pergunta qual é o capital. Antes eu queria saber o montante, agora nós queremos saber o capital. Qual é o capital que deve ser aplicado durante 12 meses, N12, remunerado a taxa aí de 1% ao mês, vai gerar um montante de 11.268.
Aí, claro, né, nós vamos pegar a fórmula do capital. Então, fórmula do capital, anotem aí, né? Se alguém não anotou ainda. Capital é igual ao montante sobre 1 mais a taxa elevado a n, né, potência n, que é o nosso período. Tá? Tem tudo no enunciado? Tem, né? Então, substituo o montante 11.268, 1 mais a taxa de 1%, né? 1 por 100 é 0,011, fecha parênteses, eleva a potência n12. Primeiro tem que resolver a parte de dentro, né? Os parênteses, 1,01 eleva a 12, a potência 12, vai dar 1,1268. Divido, então, 11.268 no montante pelo 1,1268. Chegamos a um capital de R$ 10.000. Muito bem. Fechou, gente. Esse é o conteúdo da nossa aula 1. Como é que ficou aí o juro composto, juro simples, as operações comerciais lá de preço de venda, quando tem lucro, quando tem prejuízo, a nossa revisão de porcentagem, a nossa revisão ali de regra de 3. Como é que ficou para vocês, gente? Tranquilo? Na teoria, tudo tranquilo. Na prática, a teoria é diferente, né? Pois é, vamos ver. Agora, ali nos cálculos, vem ali uma máscara, né? Alguma coisa assim diferente do que a gente viu. Provavelmente. Gente, se tiver, então, tudo tranquilo para vocês não tiverem nenhuma dúvida agora, né? Nenhuma pergunta, a gente vai fazer um intervalinho lá de 15 minutos para vocês tomarem uma água, um cafezinho, fazerem algum lanche, tá? E aí, daqui a 15 minutos a gente retorna, né? Vocês não desconectam, né? Permanecem aqui conectados ao vivo. E aí, daqui a 15 minutos a gente retorna, então, para a nossa conexão, fazendo, é claro, né? As nossas atividades ali no Classroom, tá? Conforme a gente comentou, a gente permanece ao vivo, né? E aí começa a propor atividades no Classroom, vocês vão fazendo as atividades e a gente vai esclarecendo, tirando dúvidas aqui, conectados ao vivo, enquanto vocês estão fazendo essas atividades, que vão até às 12 horas, que vão até ao meio-dia, tá? A gente vai fazer um intervalinho agora de 15 minutos, agora 11h10, 11h25 a gente retorna, tá? Combinado? Combinado. Legal.